Eu assisti o filme da Fórmula 1. Ou melhor, eu assisti Fórmula 1, o filme. E eu tô aqui pra contar pra vocês o que vocês vão esperar ao assistir esse filme e também comentar pra você que já viu. E a gente vai trocar essa ideia aqui. E lembrando, esse vídeo vai ser com o mínimo de spoiler possível. Eu vou tentar falar de uma maneira em que quem não viu não vai entender, porque vai ter que ver o filme primeiro, e quem já viu vai entender, porque já assistiu. Vocês vão entender conforme eu for falando. Como, por exemplo, vocês lembram daquela corrida de Abu Dhabi? Vocês nunca vão saber se eu tô falando da vida real ou se do filme, ou dos dois. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já imaginam quem eu sou o Thierry Henry Baiano, também conhecido como Fernando, e eu tô aqui para comentar com vocês sobre o filme que a Fórmula 1 lançou, que eu já aviso, é um bom filme, você tem que assistir. Se você é fã de Fórmula 1, assista. Se você não é fã de Fórmula 1, mas gosta de um drama com um pouco de competição, assista, vale muito a pena, porque digamos que regras foram quebradas naquele filme. Eu estou falando de segurança mesmo. Eu estou falando de falcatrua esportiva, fictícia, no filme. Só para resumir a história, o Sonny Hayes seria um piloto que o Flávio Briatore teria um prazer de tê-lo na sua equipe. Quem assistiu e quem vai assistir vai entender do que eu tô falando. E falando dele, vamos já começar com ele aqui. Quem que é o Sonny Hayes? Vamos dizer que ele é um piloto contratado para fazer empreitada. Então, se você quer disputar as 24 horas de Le Mans, chama o Sonny. Se você quer fazer as 6 horas de São Paulo, chama o Sonny. Sua equipe tá em crise? Chama o Sonny. Sua equipe de Fórmula 1 vai falir? Já sabe, né? Chama o Sonny ou o Briatore. Nesse caso, chama o Sonny. E foi essa situação. O Sonny foi chamado para fazer parte da Apex porque o time estava à beira da falência e de desaparecer. Estava lotado de dívida e aí a missão foi dada ao Sonny. Ou talvez o Sonny foi dado a missão. Porque... como que eu posso explicar sem dar spoiler? Digamos que a equipe estava tão mal que foi o Sonny que resolveu decidir se ajudava ou não. Mais ou menos assim. Como esse trecho já vazou, entre aspas, como já publicaram esse trecho, eu posso falar. O Sonny não foi escolhido pela equipe. A equipe que escolheu o Sonny, né? Não, o Sonny que escolheu a equipe, isso. A história dele por trás disso tudo define exatamente o porquê que ele voltou para a Fórmula 1. Digamos que... eu não sei se esse trecho já saiu ou se não saiu, mas digamos que ele era um prodígio que não deu certo. E aí, quando ele volta para Apex, os fantasmas do passado começam a atormentar a vida dele. E principalmente, ao lado, tem um companheiro de equipe muito mais novo e com muito potencial. Porém, eles estão no mesmo barco que é a equipe da Apex, que é uma barca furada. E aí, além de ter um conflito de gerações ali, porque enquanto um é viciado em, sei lá, jogar carta, poker, esse tipo de coisa, o outro é viciado nisso daqui. Rede social, atenção da mídia, e assim eles vão se misturando durante o decorrer do filme. E aí eles vão assim, evoluindo, um aprendendo com o outro, até que chega no final e acontece uma coisa muito legal, e que eu não vou poder dizer o que é, mas para você, Lewis Hamilton, você que participou da direção desse filme, a finalização do filme em Abu Dhabi, eu sei aonde você tirou aquilo. E aí acontece uma coisa no final do filme, e que mostra que no fim, todo o filme foi uma reconexão do Sonny Hayes com aquele espírito de competição e tal, e também do outro lado o Joshua Pierce, que era um piloto que até então era o primeiro piloto da equipe, virou segundo, depois virou primeiro de novo, era o cara que o Sonny estava tentando ajudar, só que, enfim, eles brigavam, ficavam amigos, brigavam, ficavam amigos. Aí vinha a engenheira que no fim, e aí arrumou a situação e tal. Por sinal, vou até falar dela. Ela é a primeira pessoa que... Opa, senhores, eu comecei a falar coisa demais sobre o filme. Eu acabei de falar uma coisa que talvez seja um spoiler gigantesco. Então esse trecho vai ser só eu falando mesmo. E quem for bom de leitura labial, enfim, continua. Ela é responsável por manter a equipe junta. Ela é responsável por tudo da equipe. A grande protagonista da Apex GP é a engenheira, que eu infelizmente não lembro o nome. Então, enfim, tá aqui a lembrança dela, inclusive. E aí, beleza. O filme, ele pega aquele trecho bem clássico de
pilotos que se odeiam, começam a se bater e tal, e no fim terminam com o final que você já imagina. Um final positivo ou não. Ou será que foi negativo? Vocês jamais saberão. A menos que assistam, então vá assistir. Uma outra coisa que eu quero comentar, para não ficar só uma espécie de resumo do filme para vocês aqui, é o seguinte. Em nenhum momento você se sentia assistindo um filme bobinho, um filme de um romance, de uma história que por acaso tinha uns carros atrás, que nesse vídeo. Não, era de fato pista, carro, pista, batida, estratégia, pit stop, corrida, assim, corrida mesmo, assim, corrida à vera. Não tinha uma coisa de ficar pulando corridas só porque o piloto tinha uma lore para cumprir, não, era corrida mesmo, carro na pista, disputa por posição, assim, o tempo inteiro. Eu me arrisco a dizer que teve muito mais carros na pista do que diálogo de bastidor, por exemplo, diálogo, aquelas cenas clássicas, de diálogo de dentro de pit, de hotel, de não sei o quê. Eu acho que eles conseguiram fazer na medida certa, assim, o que a gente queria e também o desenvolvimento da história do filme. Tem o desenvolvimento dos personagens inteiros, mas principalmente, carro na pista foi o que não faltou nesse filme da Fórmula 1. Agora, falando especificamente dos detalhes que só nós conhecemos, eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, a falsidade entre os pilotos está presente, principalmente por causa desses dois, desde o conflito de geração até mesmo coisa de personalidade mesmo. E aqui eu acho que o Sr. Hamilton também, que participou da direção desse filme, lembrou muito bem da sua própria situação em 2007, entre ele e o Alonso. Eu vi muito isso. E também eu vi muito no Joshua Pierce, aquele Alex Hunter, do FIFA Modo História. Quem jogou sabe. Eu vi muito disso nos personagens. Eu acho que no caso do Pierce não foi de propósito, mas eu conseguia ver, assim, no início do filme, é como se eu estivesse vendo o Alonso e o Hamilton disputando a posição num filme. É bem legal, inclusive, isso. E a julgar que o Hamilton participou da criação do filme, do desenvolvimento também, não seria coincidência. Agora, vamos lá. Teve uma coisa que aconteceu que eu achei muito engraçado, que foi o seguinte. Não vou dar spoiler, mas já vão preparados se você não assistiu. Se vocês acham que Singapura em 2008 foi uma cachorrada, se vocês acham que Singapura em 2008 foi um caos, foi uma bagunça, foi falcatrua, foi qualquer outra coisa do tipo, vocês não fazem ideia do que o Sr. Sonny Hayes é capaz de fazer. O que a senhora Apex GP seria punida hoje, vocês não fazem ideia. Se pegar a Apex GP e colocar no grid de hoje, ela é banida da Fórmula 1. Ela não passa do teste. Ou melhor, ela não passa da verificação da FIA. A FIA nem vai lá para ter certeza se tem uma ilegalidade ou não. Vai ter. Ou não. Só vai saber se vai assistir o filme. Pode ser que eu esteja inventando isso. Ou não. Mas brincadeiras à parte, a estratégia da Apex era uma parada assim, Singapura 2008, meu irmão. Era assim. Era isso aí, é sacrificar um piloto pelo outro o tempo inteiro. E a julgar que a nossa querida engenheira... Não vou dizer o que foi aquela... E, ao mesmo tempo, também tiveram algumas coisas que, assim, deram uma exageradinha, mas também faz parte do filme, tá? Então, não chega a ser algo que... Poxa, mas tá errado, vai mentir com as pessoas que vão assistir? Não vai, é filme. Por exemplo, na própria última corrida... Digamos que um incidente que causou um outro resultado no final da prova foi causado pelo mesmo piloto do final da prova. E aí veio uma situação de bandeira... Essa parte eu vou cortar do vídeo. Vocês não viram o que eu falei agora porque deu um spoiler, você não faz ideia. Tivemos também as aparições dos pilotos, o Verstappen apareceu, teve até rádio dele durante a... Opa, não posso falar isso de novo. Teve o chefe de equipe aparecendo, então você sentia que os envolvidos na Fórmula 1 também estavam atuando um pouco, tava legal. O Alonso também fez uma ponta lá, claro que ele ia fazer, né? O Sonny... O que é o Sonny Hayes, se não um Alonso mais velho? Se é que é possível. Aqui tudo anotado aqui, ó. E assim, e também teve muita trairagem
dos bastidores da Apex GP. Tinha gente que não queria que a nossa Apex GP tivesse sucesso na Fórmula 1. Então, ó, abram o olho com todas as pessoas que vocês verem na garagem, da casa de vocês principalmente. Cuidado! Não abra a porta da garagem para ninguém. Tome cuidado. Agora sim, voltando também aos outros detalhes que eu também reparei. Não só a última corrida, não só algumas situações estratégicas duvidosas, como também... Vamos dizer que o filme inteiro tiveram alguns causos, tiveram alguns capítulos. Então, assim, início da temporada, duplas, e aí vai para as corridas, acontecem alguns incidentes, e a maioria desses incidentes, se não todos, tiveram uma inspiração clara e direta com alguma coisa que já aconteceu na Fórmula 1. Então, ao mesmo tempo que o filme é algo novo, ele é 100% inspirado, pelo menos em alguns eventos ali, em coisas que já aconteceram na Fórmula 1. Então, não vai ter nenhuma invenção. Vai ser algo, assim, o mais tão próximo do real, que é inspirado, é literalmente inspirado em algo que já aconteceu. Então, caso vocês fiquem pensando, pô, mas isso é ficção, tá bem dentro daquilo que a gente espera. E a equipe a Apex GP é muito tudo ou nada. Então, ou vai dar tudo certo, ou vai dar uma merda, assim, gigante. Então, a qualquer cena do filme, a qualquer momento, algo muito horrível pode acontecer. Fique esperto. O que mais que eu tenho pra falar aqui com vocês? Eu anotei tudo aqui enquanto eu tava assistindo o filme. O filme trata o Sonny Hayes como uma pessoa mais velha do mundo, né? Todo momento do filme, você é um velho. Sonny Hayes, você é um velho. Você é gagá. Você não sabe dirigir um carro. Você não sabe nem andar direito. Sonny Hayes, você é um idoso. Você não tem idade para estar na Fórmula 1. Quem você pensa que é com essa sua idade? Vai jogar dama, vai jogar xadrez, vai pro INSS, seu idoso. Era mais ou menos assim que o filme tratava o Sonny Hayes. Pô, coitado desse idoso. Ele é um idoso, ele é velho. Ele é velho, ele é um idoso. De todo o resto, depois dessa review completamente, talvez, infame, o que eu posso dizer pra vocês é, apesar de terem muitas pessoas falando que pra você assistir o filme você tem que ir com a mente aberta, você tem que não vá achando que o filme só vai falar de esporte porque não vai, que o filme vai mostrar todos os detalhes da Fórmula 1 porque em tese não iria. Na verdade, mostrou mais detalhes do que a gente imaginava. Então, seja com uso de CGI, seja com um carro que não é um carro da Fórmula 1, que é o carro da Apex GP, que é um carro da Fórmula 2, pra você que não sabe. Pegaram o carro da Fórmula 2, transformaram em carro da Fórmula 1, mexeram com CGI também. Assim, a imersão tá lá. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Tudo que eu assisto, eu acho legal. Eu tô assistindo Ben 10 agora, inclusive. Pro filme eu gostei bastante. Então, tem alguns pontos que a gente pode debater. Sim, como todo filme tem. Quer dizer, alguns não, né? Nem todos. Mas assim, tem alguns pontos que a gente pode debater, tem alguns detalhes do roteiro, da continuação da história, que a gente pode discutir sim. Mas, se você tá querendo ver um filme que tem muito carro, tem disputa por posição, briga, falsidade, carro de novo, disputa de posição de novo, safety car, carro batendo, briga, porque nesse filme o que tem é briga. Carro batendo? Bastante. Carro voando? Não sei, vai ter que assistir. Se você está esperando ver corrida de fato, uma história de uma equipe que saiu da falência e foi para algum lugar que eu não vou dizer o que é, você vai ter que descobrir, assista, porque vale a pena. Se você está querendo ver um piloto velho, idoso, gagá, Sonny Hayes, você é um velho, você é um idoso. Se você está querendo ver um velho, um idoso, tendo sucesso na Fórmula 1, liga lá no filme. Vai lá assistir nos cinemas. Tá valendo muito a pena, tá? Foi muito legal o filme. E é isso. Nosso mano Joshua Pierce mandou muito bem nas corridas. Era um jovem, em tese imaturo, mas que evoluiu com o nosso mano Sonny Hayes, que era um idoso, mas que aprendeu muito com o Joshua Pierce e eles se misturaram ali. Fizeram um desenvolvimento de personagem bacana, a engenheira também, o dono da equipe, o outro cara que era o parceiro do dono da equipe, que vocês vão ter que descobrir depois, o chefe da equipe, todo mundo. Foi muito legal, teve um bom desenvolvimento de personagem e principalmente carro na pista. E carro que bate.
Principalmente se você coloca o carro na mão do Sonny Reis, que é um idoso de acordo com o filme. E é isso, senhores. Essas foram as minhas impressões. O que a gente pode resumir? O filme é bom, muito carro, muita disputa, ótimo desenvolvimento de personagens e bem fidedigno com o passado da Fórmula 1, com a história que a Fórmula 1 tem. Não tem invenção nenhuma, tem lá o que você precisa assistir sobre Fórmula 1, um filme que trata a Fórmula 1 de uma maneira tão específica pra gente que acompanha cada detalhe, tanto para as pessoas que nem sempre assistem as corridas, mas que vão assistir por causa do Brad Pitt, que interpreta o Sonny Reis, que é um velho. Brincadeiras à parte, quero saber sua opinião para você que já viu. Comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo. Não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo. Até lá. Tchau, tchau.